Olá, menina! Seja muito bem-vinda ao Desatando Nossos Nós, a experiência. É um prazer ter você aqui comigo e eu espero que esse período que você vai ouvir, que você vai ver algumas coisas, né? Que você realmente seja impactada e que por dentro você entenda porque é tão importante nós estarmos sem nós, né? Se nós estarmos desatadas do nosso passado. Que o passado ele seja como um insumo para aquilo que você é hoje, né? E não lamentações, não dores, você não ficar olhando para trás e lamentando o que passou, mas entendendo que todas as coisas de fato cooperaram para você, para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Nesse desatando, você vai ver o que são os nós, né? Como a gente precisa, como desatar esses nós, e por que é tão importante que a gente olhe para a nossa vida, para a nossa família, com honra, né? Com muito respeito, e entendendo que tudo foi como foi. A gente às vezes pensa assim, ah, não, a minha vida foi terrível, a minha infância, os meus pais, a gente está sempre procurando culpados para as nossas dores, né? A nossa falta de ânimo para fazer as coisas nessa hoje, agora. Mas eu quero te dizer algo. Aquilo que te aconteceu não é tão importante como aquilo que você faz com o que te aconteceu. Porque pode saber, Deus, ele tem a capacidade de transformar coisas ruins em bens eternos. É claro que quando nós estamos envolvidos em dinâmicas, né, de amor cego, e você vai entendendo um pouquinho sobre isso, o que que é o amor cego, o que que é um amor interrompido, porque quando nós estamos nessa dinâmica, sair dela também é um papel nosso. Nós entramos nessas dinâmicas de amor interrompido e nós também podemos sair delas. Nós temos a liberdade, nós podemos escolher não estar dentro, né, de um emaranhado ali com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos antepassados. E às vezes, quando a gente é cristão, a gente acha assim: ah, não, porque eu sou cristão, então eu não posso pensar nisso, eu vou estar acessando mortos. E não, deixa eu te tranquilizar numa coisa: nós não estamos aqui acessando mortos, mas nós estamos aqui acessando memórias ancestrais. E as nossas memórias, essas memórias, elas vão estar disponíveis para você de forma consciente ou de forma inconsciente. Nós acessamos elas o tempo inteiro. Cada padrão que nós repetimos, né? Cada crença que nós confessamos ou não, mas que nos move, cada uma delas, elas vêm dessas memórias, desse lugar compartilhado, que Jung chamava de inconsciente coletivo, e nas constelações familiares nós chamamos de campo de informações, né? Então é como se existisse acima de nós, né, em uma nuvem, assim como a gente tem ali as nossas fotos, né, no nosso celular, muitas vezes guardadas em uma nuvem, e nós acessamos quando nós queremos. Só que o tempo inteiro elas estão lá. E quanto mais inconsciente da existência dessa nuvem, da existência dessas informações que nos influenciam, mais nós ficamos emaranhadas e escravas, inclusive, dessas informações. E tendemos a repeti-las. Aquilo que a gente mais acusa os nossos pais é o que a gente acaba repetindo. É muito triste, mas é assim. Tem uma música de Elis Regina que eu gosto muito, que ela diz, né? Como os nossos pais, né? Os nossos livros foram os mesmos, os nossos discos foram os mesmos, né? E as aparências não me enganam. Nós somos como os nossos pais. Nós somos a farinha, literalmente, do mesmo saco. Às vezes a gente quer desprezar, a gente quer se livrar daquilo, né? Dizer assim, ah, não, eu não quero ter nada a ver com os meus pais. Meus pais são completamente diferentes de mim. A minha família parece que eu não faço parte dessa família. Mas no fundo, você sabe que você é farinha do mesmo saco, né? Você pode optar por fazer uma receita diferente daquela que seus pais fizeram, talvez. Talvez seus pais tenham feito uma receita que não te agradou. Mas quanto mais você nega essa farinha que te compõe,
menos possibilidade você tem de fazer novas receitas, de trazer uma nova forma de movimento. Um pouco diferente, né? Eu não vou dizer que vai ser muito diferente, não, porque eles nos pertencem e nós somos partes deles, somos reflexos desse homem, dessa mulher, desses homens e mulheres que vieram antes de nós. E que, graças a eles, nós estamos aqui, porque eles conseguiram superar dores, né, desafios. Quantas coisas, quando a gente olha para trás e olha para os nossos pais, fala, meu Deus, como é que meu pai aguentou? Como é que minha mãe aguentou? Aí eu tenho uma história curiosa com a minha sogra. Um dia a gente estava aqui fazendo um almoço de Páscoa, né, da Semana Santa, e minha sogra é muito devagarinha, né? Todas as coisas dela, tudo dela faz com muita paciência. E aí a gente brinca muito, né? Que, dona Damiana, só demora demais e tal. E eu fui brincar com ela. E eu falei assim, dona Damiana, eu acho que não vai dar para a gente comer esse vatapá nessa Páscoa, não. Vai ficar para a Páscoa do ano que vem. A gente brincando, ela falou, mas foi nessa devagareza que eu criei 5 filhos. Eu falei, ai, sabe quando você cai em si, você fala, caramba, é verdade. Essa mulher, ela criou 5 filhos, cinco filhos, sem máquina de lavar, sem fralda descartável, não é? Sem uma ajuda, né, um grupo de apoio, né? Uma turminha ali que pudesse apoiá-la. E ela conseguiu criar esses 5 filhos em uma situação muito mais adversa do que aquela que eu tenho hoje, que você tem hoje, mas ela venceu, né? Ela disse que ela teve uma escadinha, inclusive meu marido, eu agradeço, né? Depois desse sabão que ela me deu nesse dia, que foi um confronto, mas foi um confronto para cura, para entendimento, para expansão da minha consciência, que eu entendi. Eu falei, não, minha sogra, ela foi muito corajosa. Ela foi muito retada, ela foi muito, mas muito mais corajosa do que eu. Porque ela conseguiu, né, superar os obstáculos, ela conseguiu criar os 5 filhos, inclusive o meu marido. Né? Então, quando a gente olha para trás, a gente entende que os nossos pais, os nossos avós, eles precisaram abrir caminhos, né? Que hoje nós caminhamos e trilhamos de forma muito mais leve do que eles. E essa consciência nos tira de um lugar de julgamento, nos tira de um lugar de apontar o dedo, inclusive de um lugar de escassez, sabe? De cobrança. Mas se meu pai tivesse dado isso, meu pai tivesse, minha mãe tivesse feito aquilo, eu teria outro destino, não. Né? Você recebeu exatamente o que era necessário para você. E você precisa ser grato pela quantidade de vida que você recebeu, que foi o suficiente. Eu quero que você diga isso para você mesmo agora, foi. Coloque sua mão no coração e diga assim, foi o suficiente. Eu não precisei de mais e também eu não recebi menos do que realmente era necessário para mim. Porque se você pensar a sua vida, ela veio a partir dessas 2 pessoas, do seu pai e da sua mãe. E você pode dizer para mim, Márcia, mas eu não conheço os meus pais. Na verdade, a minha mãe, ela me doou quando eu era muito pequena. O meu pai, minha mãe nunca me disse quem é. Mas, independente de você conhecer, a vida chegou até você por meio de desse homem e dessa mulher. Você é o resultado desse encontro, dessa unidade que aconteceu quando eles dois, né, se encontraram, se cruzaram literalmente, né? Se grudaram ali. Isso aqui não tem nenhuma conotação sexual, não. Eu quero que você se conecte com a força da vida, com esse espermatozoide que correu e chegou até o útero da sua mãe. A gente costuma chamar esse espermatozoide de semente dourada e esse útero de terra fértil. E ali, nesse lugar propício, escolhido pelo próprio Criador, você nasceu e você foi gerada por 9, às vezes alguns mais apressadinhos por 7 meses, mas foi nesse lugar que você recebeu tudo que era necessário
para que a vida chegasse até você, para você estar aqui agora assistindo esse vídeo. Entende, menina? Então, vamos entender um pouquinho, vamos olhar para esses nós, para desatar os nós. É necessário que a gente olhe. Não tem como desatar nada sem a gente ver. Então, na verdade, todos nós temos nós a desatar, né? Todos nós temos o que nós aqui na constelação familiar chamamos de destino. E destino não é o que se costuma para nós, né, consteladores, não é o senso comum de um lugar onde você chega, mas é a sua história familiar. Todo o percurso que você trilhou, que a sua família trilhou até aqui. Isso nós chamamos de destino. E todas as famílias têm destinos, alguns um pouco mais funestos, mais complexos, outros um pouco mais leves, mas todos nós temos alguma história de dor, de sofrimento, temos alguma história de abandono, de traição, de rejeição, não é verdade? Quando eu falo disso, eu tenho certeza que você pensa em alguma dessas histórias, porque elas nos compõem. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo em que, infelizmente, né, o pecado entrou e essa semente do mal habita não só naqueles que a gente fala assim, ai, meu Deus, que horror que aconteceu isso em todos nós. Todos nós temos uma inclinação para o mal, né? E as nossas famílias, elas sofrem o resultado desse pecado, o resultado, né, dessa semente que, infelizmente, infectou, esse vírus que infectou todos nós. Então, nós vivemos isso, por isso que todos nós temos nós a desatar, todos nós. Você pode olhar para uma família, você pode julgar assim, mas aquela família é perfeita. Talvez você esteja olhando até para a sua família e falar, ai, como eu queria que minha família fosse diferente, fosse uma família de fulano, né, daquela amiga da faculdade, daquela vizinha, né, que você olha, você acha que é tudo perfeito. Mas se você investigar, se você conversar um pouco mais, se você se aproximar, você vai perceber que todos temos nós a desatar. Isso porque nós estamos profundamente vinculados, né? Nós temos vínculos de sangue e vínculos de destino. E esses vínculos, eles são indissolúveis. Mas o que são esses vínculos, né? Os vínculos de sangue nós recebemos por meio do nosso DNA. Então, todos nós viemos de uma família, de um sangue, né? E todas essas dinâmicas familiares que nos antecederam, elas também nos impactam. E também temos os vínculos de destino, que são pessoas que entraram na nossa vida e de alguma forma impactaram a nossa história. Pode ser esse impacto um impacto positivo ou um impacto negativo. Então, tem pessoas que, por exemplo, entraram na sua vida e trouxeram recursos financeiros. Ou aquela pessoa que tirou o familiar, né, de um determinado contexto, ou de violência, ou de pobreza extrema e trouxe. Era muito comum isso, né, porque minha mãe que eu era mais nova e minha mãe fazia muito isso, ia na roça, trazia às vezes um primo e trazia para casa dela para que a pessoa pudesse estudar, pudesse ter uma vida diferente da extrema pobreza. Então, assim, nós tínhamos o hábito de receber muitas pessoas na nossa casa para estudarem na cidade, né? Aqui na cidade onde eu moro, que é uma cidade maior. Então, vinham de pequenos vilarejos, né? Meu pai mesmo é de um vilarejo muito, mas muito pobre, ali perto de Ilhéus, então eles traziam os primos desses lugares para virem para cá. Então, esse vínculo que se formou, para além do vínculo de sangue, né, que também são primos, mas poderia ser pessoas que queriam estudar e eles traziam também são vínculos de destino. Às vezes a pessoa recebe uma herança, um valor financeiro de alguém por gratidão. Isso é um vínculo de destino. Mas também temos os vínculos de destinos que não trouxeram boas memórias e que impactaram de forma negativa uma família. Um assassinato, né? Um sócio que roubou, né? Que
quebrou uma empresa, enfim, acidentes que, por alguma aventura, impactaram a história daquela família, ou com morte, ou com algum tipo de, né, de lesão permanente, enfim. Tudo aquilo que impactou esse destino, né, essa linha da vida correr naturalmente, são os vínculos de destino. E vínculo é sempre por amor. Aí você fala, mas como que é por amor? Alguém assassinou outra pessoa, alguém atropelou e matou outra pessoa, ou alguém traiu, né? E por conta disso, aquela mulher que foi o pivô, ela também trouxe um prejuízo muito grande para essa família. Por incrível que pareça, esses vínculos, esse vínculo é sempre por amor. Existe uma frase que eu gosto muito, que o Murilo Gun fala, que tudo aquilo que não é amor é um clamor por amor, né? Então, às vezes a gente acha que aquela história familiar, né, foi impactada por um assassinato, por alguém, né, de alguém, mas o assassino ele já está vindo de uma história também, e ali se emaranham, e aí que acontecem os nós, né? Os destinos se cruzam e se emaranham, e ali nós temos dinâmicas de amor interrompido, nós temos dinâmicas ali de vingança, né? De repetição de padrão, e ali a gente vai de repetição e também de identificação com familiares que vieram antes. Enfim, é uma série de situações que acontecem porque esses vínculos, né, esses destinos se cruzam por meio dos vínculos, e é sempre por amor, ou um clamor por amor. Então, nós aí começamos a perceber uma dinâmica dentro das constelações que é chamado de amor cego. O amor cego é aquele amor leal, aquele amor que faz de tudo para permanecer. Isso porque a nossa alma ela tem o desejo por vinculação, né? Ela trabalha para que nós estejamos todos juntos. E esse é o nível onde a constelação familiar trabalha. Nós trabalhamos não na consciência pessoal, na consciência do eu, mas nós trabalhamos no segundo andar das consciências, que é a consciência coletiva, que também é chamada de consciência arcaica. Nessa consciência, nós nos movemos por um amor cego, um amor leal. Sobretudo as crianças, elas trabalham, né? Elas se movem por esse amor cego. Para você ter ideia, as crianças, né, os filhos, eles têm um impulso de conservar os pais juntos, ainda que os pais tenham separado, ou que um tenha morrido e o outro continua vivo, enfim. Ou que ela nem sequer conheça um desses pais, mas no íntimo da criança, na sua alma, existe um impulso leal de conservar papai e mamãe juntos. Nós chamamos de amor cego. E em nome desse amor cego, uma criança ela pode adoecer, ela pode morrer, ela pode seguir, por exemplo, o destino de alguém que veio antes dela. E por lealdade, ela permanece calada, sofrendo e somatizando dores. Ela também pode, uma criança, ela pode entrar no lugar de um adulto, nesse impulso de conservar papai e mamãe juntos. Um pai que foi embora, o seu filho ele pode entrar no lugar do pai e começar uma dinâmica de lealdade sendo o marido da sua mãe, entrando no lugar do pai que foi embora. E aí essa criança ela se sobrecarrega, essa criança ela mesmo adulta, ela vai mesmo depois de crescer, mesmo depois de um adulto, que essa criança ela habita dentro de nós. Essa criança ela está sempre buscando formas de permanecer, de ocupar esse lugar. E então é uma mulher, pode ser um homem, mas pode ser uma mulher que toma esse lugar e não aceita, não consegue desenvolver amores saudáveis, né, relacionamentos afetivos saudáveis, tem muita dificuldade em ir para a vida, em conquistar a sua vida. São, às vezes, adultos que passam a vida inteira, né, não se casam, não prosperam, não têm filhos. Por quê? Porque estão
tomando o lugar do seu pai que foi embora, ou da sua mãe que foi embora. Então, por quê? Porque a família é o lugar, a origem de muitos dos nossos nós. E eu vou compartilhar com você agora, começar a compartilhar aqui, algo que, para ajudar você a entender como que essa dinâmica, né, como essa família, ela pode ter um papel realmente sine qua non na nossa vida emocional, né, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. Então, essa família é a origem de muitos nós. Né? Herdamos o DNA, as memórias dos nossos pais, nós herdamos as crenças, os valores, a história, ainda que essa história nunca tenha sido contada. Nós herdamos também o aprendizado distorcido de coisas, né? Então, aí entram os preconceitos, né? Os valores que não são éticos, né? Os valores que estão ali, os não ditos que a gente vai ali absorvendo, não somente por meio da tradição oral, de ouvir, né? Também de assistir os nossos pais, a nossa família, como se vive, por exemplo, como é que é um casamento, como é que quando nasce uma criança, como é que essa criança é recebida, né? Como é trabalho, como é que é visto o estudo, como é que é visto o sucesso dentro de uma família, tudo isso nós assistimos, nós ouvimos, nós sentimos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso vai nos moldando por dentro. Nós também herdamos problemas no caráter e virtudes. É aquela história. Se a gente vê o nosso pai mentindo, a mentira é algo comum dentro dessa família. Não é? É um nó. E também herdamos as virtudes. Né? Então, se a gente vê nossos pais com o hábito, por exemplo, da leitura, o hábito de ir à igreja, né, de ter uma vida espiritual cultivada também dentro de casa, tudo isso nós vamos herdando, nós vamos adicionando, isso tudo está dentro de nós. Então, problemas espirituais, né, nós entendemos como herança, né, heranças de maldição, também herdamos. E pior, nós transferimos também essas faltas, esses vazios, essas dores para os nossos pares, para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso porque nós estamos vinculados. Lembra da palavra lá no início? Nós estamos vinculados. Imagine como uma grande teia. Todos nós estamos conectados com aqueles que vieram antes de nós e também estamos conectados com aqueles que virão após nós. Para você ter uma ideia, quando nós estamos grávidas, né? A nossa filha, ela já traz ali dentro dela os óvulos dos nossos netos, das nossas netinhas, já estão ali. Então, tudo está profundamente conectado nessa alma. Nós vamos chamar aqui de alma familiar, né? Essa grande teia familiar onde nós recebemos informações e transmitimos também informações. E uma das questões mais complexas, né, e que geram muitos nós, é com relação aos nossos pais. Né? Esse amor interrompido, ele não começa dos nossos pais para nós. Gostaria que você visualizasse isso. Imagine aí uma extensão, né? Um grande fio aqui, né? Deixa eu pegar aqui um fio, por exemplo. Um grande fio de energia em que nós, filhos, escolhemos dobrar e não receber, e dizer, não, não quero essa energia, eu vou cortar, eu vou tentar cortar isso aqui. Como não pode cortar, porque os vínculos são dissolúveis, nós interrompemos, nós dobramos aquele contato ali com os nossos pais. E de que maneira? Por meio do julgamento, por meio
né, de achar que eles poderiam ter feito mais por nós, por meio de apontar o tempo inteiro, de evitar o contato com os pais, de nos manter longe, distantes deles, o mais longe possível, porque assim nós achamos que vamos nos desidentificar com aqueles pais, com a forma como eles vivem. E ocorre quando os filhos se movimentam em direção aos pais e não encontram acolhimento. Isso é de uma forma inconsciente. Então, digamos que uma criança, um bebê, nasceu e por algum motivo ele não pôde ficar com a mãe nas primeiras horas, 24 horas de vida, porque ou ele apresentou um problema de saúde ou a sua mãe. E aquela separação, aquele bebê, ele precisava do contato, tanto que é chamado de hora de ouro, né? A primeira hora de vida de uma criança, de um ser, precisa desse contato materno. Mas se por algum motivo aquela criança, nessa primeira hora, não teve contato, isso entende-se como um amor interrompido. Isso não foi porque o pai quis, isso não foi porque o filho quis, né? Mas porque esse amor ele não houve correspondência por conta de qualquer situação. Pode ser também a questão da criança já está um pouquinho maior, já está maiorzinha e busca nos pais a segurança, né? Busca nos pais pertencimento, busca nos pais um amor, carinho, um abraço e não encontra, também essa pessoa entra numa dinâmica de amor interrompido. Não é uma coisa consciente, né? Pode ser consciente, depois de adulto a gente olha e diz, não, não quero mais saber do meu pai, não quero estar perto do meu pai, eu não preciso. Mas pode começar desde o nosso nascimento, até mesmo lá no ventre, né? Quando a gente entende, por exemplo, que o pai não está ali perto, né? Quando a criança percebe que só tem aquela presença materna, mas não tem a presença paterna. Então, a falta de provisão, a falta de cuidado, porque, de alguma forma, aquela criança, aquele adolescente, que essas dinâmicas de amor interrompido, elas começam nessa fase da infância e da adolescência e vão perdurar por toda a nossa vida se nós não olharmos para esses nós. Então, quando ele olha, quando nós entendemos que houve um nó, houve algo ali, eu descobri, por exemplo, que a minha mãe não ficou comigo nas primeiras horas de nascimento, ela não pôde me amamentar porque ela ficou doente ou por qualquer motivo. Teve uma crise pós-parto, depressão pós-parto, enfim. Eu entrei aí de forma inconsciente em uma dinâmica de amor interrompido. Então, isso se dá principalmente, né, quando acontece a morte, o divórcio, o abandono. Então, até quando a mãe morre de parto, né, não foi porque a mãe escolheu, mas ali aconteceu uma interrupção. É como se o nó fosse dado naquele momento e a vida não flui da maneira que deveria fluir, né? Que pode fluir. Então, nós entramos nessa dinâmica de amor interrompido. Eu até ouvi uma história outro dia, da Hillary Clinton, né, né, ela foi candidata a presidente dos Estados Unidos e era esposa de um presidente. E ela contando com muito orgulho que quando ela era criança, um dia ela apanhou na escola, né? Alguém fez alguma coisa com ela, ela era bem pequena, 4 aninhos. Ela chegou em casa e contou para a mãe e para o pai. E eles disseram assim: aqui não há lugar para covardes. E ela disse que a partir dali que ela entendeu que ela tinha que ter força e resiliência para enfrentar tudo na vida dela. Naquele momento, aquela criança, ela entrou em uma dinâmica de amor interrompido. Ela não recebeu o acolhimento, a proteção, o cuidado, a empatia dos seus pais. E aquele amor foi bloqueado. E é isso daí que entram as mulheres maravilhas, né? É aí que entram essas mulheres fortes que não precisam de ninguém. É nesse lugar aí, nesse momento em que esse amor é interrompido, que muitas de nós começam a desenvolver essa carapaça, né? Essa carcaça, né, de ferro que a gente coloca sobre nós para nos blindar de toda dor que pode ser provocada mais uma vez. E o que pode causar esses nós?
Então, uma tentativa de aborto, uma gestação estressante, né? Seja qual problema for, emocional, físico, financeiro. A separação da mãe nos primeiros dias e horas, como eu comentei, a chegada de um irmãozinho antes dos 2 anos de vida, a quebra de vínculos fundamentais ou a morte dos avós na primeira infância, crises socioeconômicas, crises emocionais, depressão pós-parto, violência física e emocional, mudanças significativas de casa, de igreja, de trabalho, a questão financeira. E aí tem uma frase, né, do doutor Jonathan Leone, que ele diz: tudo aquilo que não é redimido é repetido. E assim, se você já teve uma experiência com Jesus, você sabe que é possível, que nele tudo foi redimido, nosso passado foi redimido, nós não precisamos repetir. Mas aí você pergunta, mas por que ainda repetimos? Porque talvez não tenhamos consciência, e certamente não tomamos consciência, de que existe um passado que precisa ser redimido, ressignificado. Olhar para o nosso passado não com pesar, não com dor, com sofrimento, com acusação, com essa sensação de que faltou algo, meus pais não deram conta do que deviam. Tudo isso pode ser repetido, mesmo que se nós já estivermos no Senhor. Aí você pode dizer, mas não foram feitas novas todas as coisas? Foram feitas, mas nós precisamos nos apropriar disso. E o que eu vejo é que muitos cristãos não se apropriam dessa verdade de que tudo foi redimido na cruz. E aí eu vejo o amor de Deus nos dando uma ferramenta como a constelação familiar, para que nós possamos ver. A constelação familiar ela não substitui a cruz, não substitui o sangue, não substitui a sua vida espiritual, porque as constelações elas vão trabalhar em uma área da sua, né, da sua vida, que é a alma, e não o espírito. O espírito já está pronto. O problema é que a gente não acessa, não permite que as nossas memórias elas sejam redimidas. E aí é que entra, né, o processo de constelação. É você ver, porque os nós eles já existem. Como eu já falei, todas as famílias elas têm nós, mas eles precisam ser vistos, precisam ser desatados dentro de você. E se você puder chegar diante das pessoas que porventura te fizeram mal, né, e liberá-las, e enfim, ou que você fez mal, perdoá-las e ser perdoado, maravilha, perfeito, será, né, o ápice. Mas isso começa dentro de você. Primeiro você vê, você entende, você se apropria dessa verdade que tudo foi redimido na cruz e que você não precisa mais repetir padrões familiares. Ou a vida não flui, né? Assim como a gente vê quantos cristãos, infelizmente, a vida não flui. Quantas pessoas você diz, meu Deus, isso é cristão, essa pessoa, né? Parece tão, mas tem conflitos terríveis com os pais, vive em pé de guerra com os irmãos, vive em pé de guerra com todo mundo, com o marido em casa, tem um casamento de fachada, como assim? E são pessoas que querem, sim, viver uma vida espiritual, de verdade, desejam, mas não conseguem, porque esbarram em uma parte que é muito forte, que é o querer ver, é o decidir entrar nos quartinhos escuros da alma, acender a luz, varrer a bagunça, né? Procurar de forma realmente intencional a dracma perdida. E aí, quando encontra essa dracma, quando olha para esse nó que se deu, às vezes numa relação de amor interrompido, numa dinâmica de amor interrompido. Só em você tomar consciência de que, por exemplo, o seu parto foi um parto difícil, ou que você, na sua infância, por algum motivo, você passou um tempo sem a presença dos seus pais, você ficou morando com seus avós, por algum motivo, né? Ou por conta de problemas relacionados aos seus pais, ou problemas financeiros, você precisou estar ausente deles.
Só de você tomar consciência disso, você já tem a possibilidade de desatar esse nó e ver a vida fluir como ela deve fluir. Porque assim, não é natural a gente viver uma vida escassa, viver conflitos constantes. Há pessoas que só conhecem o modo confusão, modo conflito. Não conhece a paz, né, dentro dos seus lares. É claro que a gente tem conflitos, uma hora ou outra você vai ter conflitos com seus pais ou com seus pares, né? Seu marido, seus filhos. Mas ser isso uma constância, algo que não para, tem algo errado, não é? Existe uma energia, uma força disponível para todos nós, uma vida abundante, mas que nós precisamos querer acessar essa vida. Você precisa querer ver, né? Você precisa saber que nós vivemos hoje um mundo de inconsciência, de egocentrismo, que tudo isso afetou as nossas relações, tudo, criando infinidade de nós. Alguns sinais que existem em nós que precisam ser vistos. Quais são os sinais? Você vive em ruptura com seus pais, com seus irmãos, com seus cônjuges, seus filhos. Você tem perdas financeiras recorrentes, dificuldade em gerar e multiplicar recursos. Você vive triste, né, ansioso, com medo persistente, mesmo com o uso de medicações e de terapia. Né? Existe uma dificuldade de estabelecer e conservar relações amorosas, relacionamentos afetivos. Né? Já são vários encontros, várias tentativas e parece que nessa área a coisa não flui. Existe um sentimento terrível de inadequação, de injustiça constante dentro de você. Você sente como se você não fizesse parte daquele lugar, daquela história, sentir-se invisível, né? Depois eu posso compartilhar, mas eu mesma me senti assim, me senti invisível dentro de alguns ambientes. Meu Deus, as pessoas não conseguem me ver, mas isso tinha a ver mais comigo do que com as pessoas. E quando eu comecei a perceber que esse sentimento de inadequação partia de mim, eu vi um nó e eu pude desatá-lo. Talvez você possa estar apresentando doenças físicas recorrentes e sem causa identificada, ou ainda tem uma autoestima baixa, uma raiva latente, algo que você quer explodir, aquele nó que está na garganta, sabe? Aquela dor no estômago quando você vê alguém, aquele incômodo. Você sente dificuldade em perdoar tudo isso. Todas essas situações são indícios de que existem nós. E eles precisam ser desatados. Mas como? Como desatar esses nós? Como realmente ver a vida pulsar de uma forma plena? Como? Você pode estar perguntando. É preciso primeiro sair de uma consciência individual. Essa consciência individual também é chamada de consciência pessoal, né? Nós olhamos tudo sob o ponto de vista do eu. E isso está muito comum no dia de hoje, né? As pessoas estão vivendo em plena consciência do eu. Eu quero, eu posso, eu preciso, meu corpo, minhas regras. Eu preciso ser feliz. O que importa é a minha felicidade. Essa é uma consciência individual, uma consciência pessoal, egóica, que vem provocando tantas coisas. E sair dessa consciência e migrar para um outro nível de consciência, que é a consciência coletiva, que nós chamamos também de consciência arcaica, que move o tempo todo. O tempo todo ela nos move para que nós sejamos um, como fomos desde o princípio, desde o façamos. Né? Quando nós somos criados, um Deus coletivo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que já vivia esse relacionamento entre eles, um relacionamento profundo, e tem um autor que diz que eles viviam numa dança de honra. Eles três viviam em uma pericorese, uma dança em que um
exalta e honra o outro, em que um depende e busca, interdepende do outro e ama a companhia do outro. E foi a partir dessa pluralidade, né, desse coletivo que nós somos criados à imagem e semelhança deles. Quando eles disseram, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, é importante sair dessa consciência individual, egóica, e migrar para uma consciência coletiva. Saber que você faz parte de algo maior do que o seu próprio umbigo. É muito mais, as suas atitudes, elas são muito mais leais ao coletivo do que você imagina. O segundo ponto é entender que cada ser humano, nascido ou não, recebeu um sim na eternidade. Recebeu uma porção do próprio eterno dentro de si para ser revelado ao mundo. Então, quando o Senhor criou você, o Deus Criador, Ele te criou, Ele disse sim. Ele disse assim, mas eu fui fruto de um adultério, eu fui fruto de um estupro, eu fui fruto de uma, né, enfim, de um namoro, um encontro às escuras, uma aventura de meu pai com a minha mãe. Mas nesse dia, Deus disse sim. Independente das circunstâncias, ele olhou e falou, eu posso criar essa pessoa a partir desse caos. A partir dessa bagunça, eu digo, haja. Eu digo sim, que você foi criado, você foi revelado. Eu ouvi outro dia o testemunho da Edmeia Williams, né? A pastora Edmeia, uma mulher muito usada por Deus, uma mulher que conhece profundamente as Escrituras, uma mestra. E ela foi fruto de um adultério. O pai dela veio de uma família interessante, porque parece que eles eram todos brancos, né? Os olhos claros. E, inclusive a mulher dele também. E ele teve um caso com a mãe dela, que era negra. E aí nasce essa menina negra no meio desse caos. E aí a pessoa, ela estava no podcast, a pessoa perguntou, então você foi fruto de uma escapada do seu pai? Ela, não. Ainda que o meu pai não me quisesse, ainda que a minha mãe não me quisesse, o meu Pai Celestial, o meu Criador de toda a terra, me disse sim, eu quero ela desse jeito aí. Quero que ela saia mesmo do meio dessa bagunça. E hoje nós temos o privilégio de ter a Edmeia. Então, eu não sei qual é a sua história, menina. Eu não sei o que aconteceu, como é que foi as circunstâncias do seu nascimento. Mas eu quero que você guarde essa palavra. Você recebeu um sim na eternidade. E quando Deus nos disse sim, Ele próprio depositou uma parte dele dentro de nós, que precisa ser revelado ao mundo. Algo que só você tem. Ninguém, nenhum ser humano, em toda a face da terra tem a porção divina que o divino, o eterno colocou dentro de você. E foi a partir desse caos, dessa bagunça que ele criou, que ele disse sim. O terceiro ponto, seja grata. Mesmo com tantos nós, dificuldades terríveis, a vida chegou até você. Você está aqui. Eu espero que você esteja bem fisicamente, eu espero que você esteja bem financeiramente, né? Mas você está viva. A vida está pulsando dentro de você, você está respirando. Você está com suas faculdades mentais saudáveis, funcionando. E, e tudo que aconteceu no seu sistema, né, não impediu que você chegasse até aqui. Porque quanto mais cheio de nós o sistema foi para vencer as barreiras e chegar, né, quanto mais cheio de nós, mais forte esse sistema se tornou. Então, conhecer a sua história é poderoso. Seja grata por ela, como foi, como é, porque a vida ela tem muita força. Então, a alma ela sabe o que a alma sente. Ela acessa informações que conscientemente não percebemos,
Mas se permitirmos que esses conteúdos subam à superfície, ou desçam da nuvem, né, no download, podemos criar um novo movimento, gerar cura para nós e para o nosso sistema. Porque a constelação, ela não trabalha apenas com você. Lembra que a gente sai da consciência do eu, da consciência pessoal, e migra para a consciência do nós. Nessa consciência do nós, quando um se move, quando um vê, todos veem. Quando um é curado, a cura, ela reverbera para todo o sistema. Então, a primeira coisa que você deve dizer aqui hoje, enquanto você assiste essa aula, é: eu quero ver. Eu quero ver. E ver, eu acho interessante que a palavra verdade tem um ver, né? Começa com ver. A verdade, ela vem do querer ver, do olhar, do não ter medo, né? Da sujeira que está dentro do quartinho escuro, né? Da bagunça, da poeira que a gente deixou ali escondendo os nossos tesouros, muitas vezes. O quarto ponto: permita-se sentir. A sede das nossas emoções é a alma. Ela nos conecta ao mundo exterior. Então, você ouve, né, o canto dos pássaros, uma música, você vê, né, as coisas ao seu redor, você sente cheiros, você toca, você se conecta com o mundo externo por meio das suas emoções, da sua alma. Mas também você se conecta com o mundo interior, com aquilo que está dentro de você. E quanto mais a nossa alma está conectada ao nosso corpo, mais nós somos instintivos, mais estamos conectados no eu e menos conscientes de padrões nós somos. E quanto mais nos conectamos as nossas emoções, a nossa alma, ao espírito, nós ampliamos a nossa consciência, nós acessamos o que Paulo disse, né? Nós avançamos para a estatura de varões perfeitos, para a maturidade, o autoconhecimento, a evolução, o crescimento espiritual, de fato, que esse é o terceiro andar. Há pessoas que querem ir para o terceiro andar correndo, mas não querem passar no segundo andar, nesse lugar, né, da consciência coletiva, onde você tem, né, as memórias da sua família, onde você tem que olhar para as dores e acolhê-las e ressignificar a sua história. Porque é nesse lugar que você vai desfrutar de plenitude, de integridade. Eu vi outro dia, né, de um psicólogo chamado Gabor, ele dizendo que cura é ser íntegro, inteiro. Cura é você absorver tudo que você, o que foi, como foi, integrar a sua história completamente, isso é cura. Então, e por fim, né, depois que você integra tudo isso, você se conecta com muito mais propriedade ao autor da vida. Você vê a beleza que Deus, né, como Deus te formou. Que Davi diz, né, que foi de um modo assombroso, de um modo, né, que ninguém discerne, nem os médicos discernem muito bem. Eles tentam explicar, mas eles não conseguem explicar. Como é que de um espermatozoidezinho, um óvulo, surge um ser humano? Isso é um milagre que acontece diariamente debaixo do nosso nariz, né? E a gente tem que se inclinar e admitir que Ele é Deus, que Ele é grande, que toda a grandeza pertence a Ele. O quinto ponto: não negue sua história. Tudo foi como foi. Quanto mais emaranhados, mais próximos ficamos do início, da origem e da repetição de dores. Você já percebeu que quanto mais você dá um nó em uma linha, mais encolhidinha ela fica, mais próxima da origem ela fica? Né? Isso porque os nós, eles nos aproximam com a origem. Se você souber lidar com isso, desatar devagarinho, ou até mesmo tem nós, como diz minha professora, tem nó que é cego, tem nó que não vai ser desatado. Mas só em você olhar para ele, entender e acolher e falar: não, foi como foi. Você vai estar mais perto da tua origem. E como diz também a Thalita, quem olha para a vida
acaba encontrando o autor da vida. Então, quanto mais eu nego, excluo minhas origens, mais emaranhada eu fico com o meu passado e repito justamente aquilo que eu menos quero repetir. Aquilo que eu mais condeno nos meus pais, eu acabo fazendo. Então, é preciso voltar umas casinhas e ver com os olhos o tapeceiro, como o tapeceiro vê a sua história. Vamos juntas? Vamos olhar para essa história? Vamos olhar para, através dessa abordagem sistêmica, essa esfera da alma que acessa essas informações por meio do sentir. Essa tecnologia que está disponível para todos nós, desde o ventre, que são os nossos 5 sentidos. E é por meio daquilo que você vai ver, né? Por meio de imagens que surgirão em sua mente, por meio de sensações que virão de forma natural em seu corpo, você vai acessar uma linda história que surgiu, ó, muito antes da fundação do mundo. A sua história. Fique aqui comigo. Grande artista vai fazer o seu trabalho incansável, paciente no céu dela. Cabeceio não se engana, sabe o fim desde o começo. Dança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto,
obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignifica a Jesus Cristo, o tapeceiro. Essa música, ela traz para nós esse olhar, né, sobre tudo aquilo que aconteceu, por mais que a gente não compreenda, um dia esse tapeceiro vai revelar a imagem que ele pensou sobre você, sobre mim. A gente vai entender que aquelas cores, aqueles emaranhamentos, aquela bagunça, tinham um propósito eterno. E eu gosto muito, né? Tem um autor chamado Tony Evans que ele diz o seguinte, que o Senhor, que Deus, ele tem o poder de transformar coisas ruins que nos aconteceram em bens eternos. Então, assim, você é um espírito, você já deve, se você, né, já caminha um pouquinho com Deus, você já sabe que nós somos o espírito em primeiro lugar, nós não somos o corpo. O corpo é uma parte de nós. Nós precisamos desse corpo material para acomodar esse espírito. E também de uma alma para conectar esse corpo, né, com esse espírito. Essa alma é essa interseção entre o imaterial e o eterno. Então, esses dois elementos, eles precisaram se combinar perfeitamente de forma única e irrepetível. Quem são esses dois elementos? Uma terra fértil e uma semente dourada. Um homem e uma mulher. O seu pai e a sua mãe. Eles precisaram se encontrar. Esses dois destinos, eles se cruzaram e você surgiu. Nesse momento misterioso, um nó pode ter surgido aí. Pense no instante, como é que foi esse encontro dos seus pais, desses dois destinos, de papai e de mamãe? O momento em que essa semente dourada foi depositada nessa terra fértil, como é que foi? Foi consensual? Foi desejável ou não? Foi agoniado? Foi uma coisa ruim, incômoda para ela? Quem era sua mãe nesse momento? Ela era uma jovem? Ela era uma mulher mais madura? E o seu pai? Quem era esse homem? Se você não sabe, imagine quantos anos eles tinham. Eram muito jovens, eram mais velhos, eles estavam casados, ou foi só um encontro furtivo, uma noite. Foi traumático, foi violento, houve prazer ou houve dor? Se conecte com esse momento misterioso da sua concepção. Essa semente ela foi depositada dentro de um solo fértil e oculto. Conecte-se com esse evento biológico, mas sobretudo divino, sobrenatural. A ciência, ela ainda tenta explicar, né? Como é que esse bebê se forma. E eu quero perguntar a você, quem é o dono dessa semente? Quem é o seu pai? Você o conhece? Quem ele é para você?
Você o respeita, você o ama, você o admira? Ou você sequer imagina quem ele é? Porque sua mãe ocultou essa verdade de você. Você evita a todo custo pensar e falar dele? Você fala que para você ele morreu, que você não precisa dele. Ele é um assunto proibido na sua família. É melhor não falarmos do seu pai aqui. Conecte-se com a força dessa semente. Ela precisou vencer milhares de outras sementes e alcançar o alvo. Ela traz dentro de si a força da vida. Ela traz a força do sim de Deus e do sim deste homem, que foi necessário que ele dissesse sim, nesse momento da sua concepção. E essa terra fértil? Quando ela recebeu essa semente, você imagina como ela se sentiu? Feche seus olhos, imagine. Será que ela sentiu prazer, dor, medo, insegurança, culpa, alegria, tristeza, raiva? A semente começou a germinar, silenciosa e oculta nesse lugar quentinho, seguro e aconchegante, onde tudo, absolutamente tudo, estava disponível sem nenhum esforço. Ali dentro da sua mãe, o alimento, o oxigênio, a vida pulsava e gerava ainda mais vida. Ali dentro, de um modo assombrosamente maravilhoso, a vida era formada. A nossa mãe é esse ambiente onde tudo chega de forma natural. Imagine que a mãe, ela nos dá tudo de forma muito orgânica, sem esforço, sem trabalho. Quando nós recebemos a vida cultivada nesse solo, quando a gente não olha para essa mãe, né, nós nos tornamos muito fazedoras, porque na mãe tudo veio de graça. Você estava ali dentro do útero e você foi alimentada por 9 meses, talvez 7, talvez 8, mas você foi alimentada pelo tempo necessário com tudo. Chegava para você, você simplesmente podia descansar e receber. Quando nós negamos a nossa mãe, nós nos tornamos fazendoras por isso, que nós negamos essa fluidez da vida, onde tudo chega leve, de graça. Nós tomamos a carga dos outros, nós nos esforçamos o tempo todo para conquistar o dinheiro e geralmente ele vem bem difícil. É limitado e não fica, não multiplica, como nós multiplicamos no ventre da mãe. Nos tornamos frias, silenciamos o nosso sentir, a intuição feminina dentro de nós. E nos tornamos as mulheres maravilha, cheias de justiça própria, de orgulho. Nós acreditamos que podemos salvar o mundo, olha só. Mas no fundo sabemos que nós precisamos de salvação. Nós precisamos de um Salvador. Nos sentimos perdidas, fora do nosso lugar, cansadas, sobrecarregadas, indisponíveis para as relações. Focamos mais na mente, na razão, e não admitimos nossa vulnerabilidade. Não conseguimos pedir ajuda, gritar socorro, salve-me. Afinal, nós somos mulheres maravilhas, estamos ali prontas para ajudar todo mundo, salvar o mundo. Nossa relação com os nossos pais, ela afeta nossas demais relações com Deus, com nossos pares e com nós mesmos. É impossível amar e receber amor de forma equilibrada sem antes olharmos para as nossas origens, para a nossa história. Em 1 João 4:20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Nessa primeira parte da nossa missão, nós vamos olhar para sua relação com o outro,
com o seu próximo, com seus pais, seus irmãos, seus parceiros. Eu quero que você pare e pense e veja a sua relação com essas pessoas que te compõem, com o seu próximo. Mesmo que você tenha uma família cheia de nós, aliás, como a minha família foi muito cheia de nós. Na minha família existiu divórcio, traições, abandono, né? Diferentes vínculos, muitas mulheres e esposas, né? Diferentes e filhos de outros relacionamentos. Todos vão precisar ter um lugar em seu coração. Eu reconheço que alguns nós são bem difíceis de engolir. Eu sei. Eu mesmo tive alguns que ficaram aqui, ó, entalados na minha garganta. Mas são necessários. Acredite. Primeira coisa que eu quero te dizer é que seu pai não pode ter amante. Só quem pode ter amante é o marido ou, né, o homem da sua mãe. Seu pai não. Seu pai é outra pessoa. Deixe que ela resolva o problema com esse homem. Esse problema é só dela. A outra coisa que faz parte da sua história é essa mulher que entrou no meio da sua história, esse vínculo de destino que impactou a sua vida. Que por acaso, né, ela foi amante do seu pai. Não, ela foi amante do marido da sua mãe, não do seu pai. Separe essas coisas. Então, quanto mais existe, mais rápido você entende isso, mais rápido esse nó é desatado. E acredite, esses nós de amantes, de muitos filhos, são complexos de desatar, mas é possível desatá-los. Porque não existem filhos bastardos, não existe meio-irmão. Nós somos irmãos. E se você é cristão, você sabe disso melhor do que eu, porque nós somos filhos do mesmo Pai, não é? E é isso que nos faz irmãos. Se vocês têm o mesmo sangue, seja materno ou paterno, você é irmã desses meninos ou dessas meninas, que talvez sua mãe tenha dito, chamado de bastardos. Sabe aquela história do aceita que dói menos, sabe? É bem assim. Nesse caso, é a mais pura realidade. A gente precisa aceitar para doer menos. Aceitar que meu pai não tem amante. Quem tem amante é o marido da minha mãe, o homem da minha mãe, que por acaso é o meu pai. Quando a gente aceita que aquela mulher, aquela outra, ela faz parte da nossa história, dói menos. Quando a gente aceita e inclui os nossos irmãos na nossa história, dói menos. Pois existem leis que regem esses vínculos. Você sabe que quando nós quebramos leis, nós somos quebrados por elas. Não é mesmo? Olha a lei da gravidade. Se eu soltar aqui, esse lequezinho aqui, ele vai cair. A lei da gravidade diz que tudo é puxado para baixo, né? Tudo é atraído. Então vai cair. E se eu me jogar de um prédio, por mais que eu diga, não, isso não vai acontecer, eu vou ser quebrado. Então, existem leis que regem esses vínculos e que quando nós quebramos, mesmo de forma inconsciente, nós somos quebrados por ela e nós passamos os padrões adiante. Que leis são essas? A primeira lei é a lei do pertencimento. A lei que diz que todos pertencem e ninguém pode ser excluído. Ninguém, nem mesmo amante do seu pai. Nem mesmo aquele irmão que você já ouviu várias vezes a sua mãe dizer assim, é um bastardo. Todos pertencem, todos precisam ser incluídos. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Essa lei do pertencimento também, ela nos diz que quanto mais nós incluímos, mais ricos nós ficamos.
Quanto menos nós incluímos, quanto mais excluímos pessoas mais pobres, mesquinhos, limitados nós ficamos. Essa lei é a lei que se vincula à graça. Quando nós olhamos para a graça, em Cristo todos pertencem, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas também todos podem ser reconciliados em Cristo. Nessa lei do pertencimento, quando nós quebramos, ou seja, quando nós excluímos pessoas, quando nós dissemos que alguém morreu, que para mim fulano morreu, nós estamos trazendo para o nosso sistema a possibilidade dos erros dos nossos antepassados se repetirem. A segunda lei é a lei da hierarquia, e essa lei da hierarquia fala de lugares. Todos têm um lugar dentro do sistema e devem ocupar apenas o seu lugar. Isso porque existe outra lei da física que diz que é impossível que um mesmo objeto ocupe dois lugares ao mesmo tempo. Mas você sabia que nós mulheres temos a habilidade, pelo menos tentamos, nos esforçamos para conseguir ocupar vários lugares ao mesmo tempo? Nós corremos de um lado para outro, ora querendo ser a mãe do nosso marido, a mãe da nossa sogra, a mãe dos nossos irmãos. E mulher, esse instinto materno é tão forte que a gente quer ser mãe de todo mundo. Mas isso traz sobrecarga, isso traz peso, porque simplesmente não ocupamos o nosso lugar dentro daquela relação. E o que seria isso? Seja apenas a esposa do seu esposo, seja apenas a filha da sua mãe, seja apenas a irmã do seu irmão, dos seus irmãos, seja apenas a mãe dos seus filhos. Não busque nos seus filhos validação para uma dor que é tua. Não busque nos seus filhos um amor que você não recebeu dos seus pais. Deixe-os ir, deixe-os ir para a vida, deixe-os conquistar muito mais do que você pensou em conquistar um dia, porque isso vai te fazer grande. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio fala que nós precisamos ter equilíbrio entre dar e receber. Às vezes nós vemos pessoas que são maravilhosas em dar, e dão, e ajudam, e socorrem, mas não recebem e têm dificuldade em receber as coisas. Isso porque aquele dar está partindo de um lugar de dor, de cegueira. Lembra do amor cego? Desse amor cego que não vê e que faz tudo para ser amado, faz tudo para ser visto. Pessoas que só dão, só ajudam, e não tem equilíbrio em receber, não tem limites em ajudar, elas provocam um desequilíbrio e até o desejo do outro ir embora. O equilíbrio, ele traz cadência, a dança de uma relação. Eu dou um passo, você dá um passo. Eu dou mais um, você dá mais um. Às vezes é necessário que eu dê dois, vai chegar um momento que você também vai ter que dar dois para que nós estejamos em equilíbrio e essa dança aconteça de uma forma bela, plena, né? Sem que um se canse e o outro fique meio patético nessa história toda. Então, essas três leis, elas precisam ser seguidas com muito cuidado e com muita honra. Tá bom? E agora, para a gente encerrar esse momento, eu vou pedir que você faça o desenho de uma árvore. Eu quero que você ocupe uma folha, eu quero que você desenhe uma árvore do seu jeito. Como você acha que deve ser uma árvore? Desenhe, eu vou te dar 15 minutinhos para você fazer isso. E depois você dá pause, né? Faz sua árvore e você volta para a análise que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Até já. Então, você desenha sua árvore.
Olhe para ela. Observa que se a sua raiz, sua árvore tem raiz. Se ela tem, a gente vai analisar, eu quero que você observe a sua árvore, que nessa observação você vai acessar algumas informações, muita clareza sobre como andam os seus vínculos, como anda a sua relação consigo mesma e como andam dentro de você as suas habilidades, né, a sua visão de futuro. Tudo a partir dessa árvorezinha que se desenhou aí. Então, olhe para essa árvore, né? Assim como essa garotinha está aqui olhando para ela e analisando, olhe para essa árvore. Essa raiz é mirrada, é sufocada, ou é ampla e fluida? Como é que é essa raiz, essa árvore sua? O tronco, ele tem firmeza, fundamento, ele é estável ou é frágil e fácil de quebrar? Essas raízes aguentam realmente esse tronco, ou você fez um tronco muito avantajado e as raízes bem pequenininhas e finas, que na primeira tempestade essa árvore certamente ela vai vir a pique. Observe se há um equilíbrio entre raízes e o tronco. Olhe também para a copa dessa árvore. Essa copa é grande, é densa, é cheia de frutos, né? Ou ela é seca, meio como essa árvorezinha dessa menina, né? Com poucas folhas e poucos frutos. Qual é a sensação que você tem ao olhar para a sua árvore? Você acha que ela está do jeito que deve estar? Você acha que essa árvore, ela representa alguém? Dê um nome para essa árvore. Pense bem. Essa árvore, menina, é você. As suas raízes, elas são tudo aquilo que te trouxe sustento, alimento, vida até aqui. Então, suas raízes, elas representam a sua relação com seus antepassados, com sua família, com o seu fundamento. O seu tronco é quem você é agora. Existem muitas pessoas que desenham as suas árvores com um tronco bem forte e as raízes bem ínfimas e mirradinhas. Isso representa que seus vínculos familiares estão bem fracos, enfraquecidos, enquanto essa pessoa se acha muito empoderada e que não precisa da família. A sua árvore é assim, o seu tronco está bem fininho, que denota uma falta de autoconfiança, uma falta de consciência da sua identidade, do seu propósito. E é por isso que você não tem conseguido crescer, romper, gerar algo novo, inédito e cheio de vida. Olhe para essa árvore e veja como é que essas copas, essa copa, ela mostra aquilo que você produziu. Podem ser seus filhos, sua família, que você criou depois, formou depois como companheiro. Podem ser os seus projetos, os seus diplomas, a sua vida profissional, os seus relacionamentos. Como é que essa copa aparece? Com muitos frutos, ou também ainda um pouco mirrada, precisando colocar para fora muitas informações que estão aí. Aquela informação primária da eternidade, da porção do divino que você recebeu. Então, essa árvore, menina, ela é você. O que precisa mudar nessa árvore? O que essa árvore precisa trabalhar para que ela frutifique? Para que o tronco dela realmente esteja firmado em raízes firmes. Existe um texto nas Escrituras em que Jesus passou e viu uma árvore que não dava fruto. E ele disse que iria amaldiçoar aquela árvore. Ele contou essa história e disse que alguém falou, não, deixa que eu vou me dedicar, mas daqui a um ano você volta, que eu vou adubá-la, eu vou regá-la, eu vou cuidar dessa árvore.
E aí você vai poder ver que ela vai dar fruto. Eu queria que você tivesse essa atitude agora com relação a você. Nós somos muito misericordiosos com os outros, nós somos muito, né, fofinhos com o outro. A gente, não, você vai conseguir, você vai. Ai, tenta de novo. Mas quando é para nós, parece que a gente fala assim, ah, não, acho que eu não consigo. Eu quero te convidar a passar esse ano adubando sua árvore, adubando suas raízes, restaurando os seus vínculos familiares, aqueles que são possíveis. E aqueles que, por algum motivo, ou porque já morreram, ou porque realmente não existe né, o desejo de ir lá, né, o desejo mútuo de continuar essa relação, adube dentro de você essas relações. Aceite, receba dentro de você, inclua todos dentro de você. Olhe para esse tronco, né? Nutra ele, continue fazendo aquilo que você já identificou, que você faz bem, e aquilo que você não faz bem, você acha que não tem talentos, busque, descubra. Tem muitas ferramentas para que você descubra as habilidades, aquilo que você faz, que as pessoas dizem, olha como você faz isso bem. Busque o seu Ikigai. O Ikigai é o seu propósito, o seu porquê nesse mundo. E, por fim, trabalhe para que esses frutos eles se manifestem de uma forma poderosa, tá bom? Então, essa é primeira vivência que eu quero te convidar a ter, né? Que é olhar para essa árvore. Vamos olhar para essas raízes, que tal você olhar para essas raízes? Né? Nós somos exatamente como está essa imagem. Papai e mamãe nos compõem. Para fazer as pazes com a vida e tornar-se uma árvore frutífera que protege, aquela árvore lá no Salmo 1, plantada junto a ribeiros de águas, que dá sua fruto na estação certa. E que ainda que haja escassez em todo o redor, ela não teme, porque ela está plantada junto a um ribeiro que fornece vida para ela o tempo inteiro. Ela se conectou com a vida, ela se conectou com as raízes que possibilitam que ela acesse esse rio. Então, para tornar-se uma árvore frutífera, que protege, que traz descanso, alimento e segurança, não só para si próprio, mas para as próximas gerações, é preciso fazer as pazes com essas duas colunas, essas raízes que te permitiram existir e chegar até aqui e agora. É muito importante que o seu pai e a sua mãe tenham o mesmo tamanho e que eles estejam no lugar certo, incluídos dentro de você. Aqui não importa se seus pais estão vivos ou se já morreram, não importa mesmo se você não conheceu seus pais. Essa é uma conexão com a vida, com esses dois instrumentos que Deus usou para te trazer, te fazer ser quem você é, te trazer ao mundo. Então, eles precisam ter o mesmo tamanho. Imagine que essas duas colunas são como as suas duas pernas. Se você tem uma perna maior do que a outra, você vai andar manco. Você não tem a mesma força, a mesma capacidade de correr como quem tem as duas pernas do mesmo tamanho. Você vai ter que usar aí de artifícios, de pernas mecânicas, fazem estar em outras competições, mas na competição da vida, em toda a sua potência, você não vai poder competir. Então, tenha os seus pais do mesmo tamanho, garanta que eles estejam do mesmo tamanho. Às vezes a gente olha para o nosso pai, a gente vê ele grandão, e nós julgamos a nossa mãe e achamos que ela é frágil, que ela é fraca, que ela se permitiu se submeter a um homem tão cruel e violento. E assim você deixa suas pernas, uma maior que a outra, em desequilíbrio. E assim você não consegue ir para a vida, correr a carreira que é proposta. Porque desses dois, papai e mamãe,
Esses pais biológicos, mesmo que você seja adotada, se conecte com os pais biológicos. Esses pais que te criaram, eles têm um vínculo de destino, eles fazem parte da sua história, eles são realmente essenciais na sua vida, mas sem a conexão com esses pais biológicos, a vida, ela não pode ser vivida plenamente. Tá bom, menina? Então, garanta isso no seu coração, que papai e mamãe estejam do mesmo tamanho. E é isso. Nós vamos agora para a segunda parte. E essa segunda parte eu vou deixar em um outro vídeo, tá bom? Então, termina aqui a primeira parte do Desatando Nossos Nós, que você escolheu estar aqui, né? Nesse período, dedicar esse tempo para você. Eu espero que tenha feito sentido até aqui. E na segunda parte, nós vamos olhar para os nós com essa pessoa que você olha no espelho, você. Então, aguarde a segunda parte. Eu sei que você vai ser completamente impactada. Você nunca mais vai olhar no espelho da mesma forma, tá bom? Um beijo no teu coração. Eu te espero na segunda parte do nosso Desatando Nossos Nós.